Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, O Poder da Dobra de Sangue, Parte 10, Capítulo 89. Eu acho que eles deveriam enviar uma carta de desculpas. Eu disse o que pensava. Eles já o fizeram. Bomi franziu a testa. E mudar o governante deles. Passar o trono para aquele cavaleiro ali. Eu apontei para um homem meio careca que era o único tomando chá na sala de reunião. Ele estava vestido com as roupas da Ordem da Lotus Branca, e eu tinha a sensação de que ele era muito forte. Eu sou apenas um velho enferrujado, ele respondeu com um sorriso fraco. Sim, aquele sorriso fraco confirmou meu palpite. Se tivesse sido qualquer um além do irmão do Senhor do Fogo, eles agiriam surpresos, apontariam os dedos para si mesmos, ririam, ou mostrariam qualquer reação, exceto dizer que são velhos enferrujados. Mas Iró simplesmente assumiria que eu não o conhecia porque nunca nos encontramos. E era um ponto muito válido. Qual é, Iró? Nós dois somos membros da mesma organização. Claro que eu já ouvi falar de você. Você está na minha lista de não matar. Eu apoiei meus cotovelos na mesa e apertei minhas mãos. Ele te pegou, Iró. Sim, eu acho que este jovem é esperto. Os membros restantes da Ordem da Lotus Branca riram e provocaram Iró, que simplesmente sorriu. Eu pensei que o fato de ele ter se revelado e comparecido a esta reunião significava que esta guerra estava prestes a acabar. O que você acha, príncipe? Eu perguntei ao irmão do Senhor do Fogo. Eu acho que você é muito perspicaz. Você deveria passar um tempo com meu sobrinho. Ele poderia aprender uma coisa ou duas, disse Iró gentilmente. Quero dizer, o que você acha sobre toda esta situação? Devemos aceitar a oferta de paz? Eu perguntei. Eu geralmente prego a paz. Mas eu conheço meu irmão, e isso é apenas um esquema dele, disse Iró, confirmando meu palpite. Eu nunca confiei em Ozai para ser outra coisa senão um assassino traiçoeiro. Na linha do tempo original, depois que o Avatar o derrotou, o Senhor do Fogo aproveitou a chance de Aang não estar olhando para tentar matá-lo. Uma criança que acabará de poupar a vida dele. Ok, eu acho que ninguém conhece o Senhor do Fogo melhor do que o irmão dele, eu bati palmas. Eu sou contra a paz com a Nação do Fogo. Então você deveria fazer um discurso público sobre isso. Bomi acenou com a mão despreocupadamente. Por que eu? Você não é o rei? Eu perguntei a Bomi. As pessoas pensariam que eu sou louco, Bomi disse em desdém. E elas não me levariam a sério. Você, por outro lado, é uma história diferente. Vá em frente, apenas diga o que está em sua mente. Enfrentar milhares, dezenas de milhares de tropas e fazer um discurso. Era mais assustador do que enfrentar toda a frota da Nação do Fogo. Quer dizer, e se eu cometesse um erro gramatical? E se eu estragasse tudo? E se minha bochecha coçasse e eu coçasse meu rosto? Isso ficaria para a história. Por que minha bochecha está começando a coçar? O sorriso de Bomi se tornou cada vez mais largo. Aquele velho, eu estava certo de que ele estava tentando se vingar de mim por arruinar o pequeno teste dele quando visitei o Machu. Eu sorri para ele. Pode vir, eu disse. Discursos públicos eram assustadores, mas não mais aterrorizantes do que chamar sua paixão para sair, o que eu já tinha feito. Parado no ponto mais alto de Omashu, observei a multidão ao meu redor. Normalmente em uma situação como esta, você veria cidadãos, mas no meu caso, eram lutadores pela liberdade. Como o reino da terra estava resistindo à Nação do Fogo, todos aqui eram um lutador pela liberdade. Soldado, cidadão, criança, mulher ou homem. Todos estavam nisso juntos, exceto o vendedor de repolho que só se importava com repolho. Minhas senhoras e meus senhores, eu limpei a garganta, e todos se acalmaram para me ouvir. Eu decidi ser honesto e falar meus pensamentos. O Senhor do Fogo Ozai, como muitos de vocês sabem, propôs uma trégua. E eu acredito que muitos de vocês estão cansados e querem paz logo. Mas alguém aqui pensou por que ele quer paz. Eu acredito que muitos de vocês foram presos e usados como escravos em suas bases. Muitos de vocês trabalharam duro para pagar impostos altos que foram para pagar os homens que mataram suas famílias, roubaram suas terras. Depois de nos tratar como escravos por centenas de anos, eles querem paz. Muitos estavam olhando para baixo ou diretamente nos meus olhos. E eu podia ler as mentes deles, não porque eu tenho poderes especiais, mas porque era óbvio em seus rostos. Eles concordavam comigo. A única razão que eu consigo pensar é que eles estão perdendo. E agora, eles querem paz. Pelo amor de Deus, se nós os deixarmos sair dessa vez, eles não pensarão duas vezes antes de mexer conosco novamente. Eu acredito que eles não deveriam ir embora nos termos deles. Eles deveriam ir embora nos nossos. Quem concorda? Sim. Foda-se eles. Vamos chutá-los para fora. Não estava mais calmo. Eu gritei. Vamos fazê-los pagar pelo que fizeram. Depois que nós os chutarmos para fora, então nós vamos estabelecer nossos termos de paz. Se eles querem paz, eles terão que nos compensar pelo dano que fizeram. Uma porra de 100 anos. Por 5 gerações eles têm nos drenado, e eles deveriam pagar. E o mais importante, eu não vou negociar com Ozai. Se eles querem paz, façam outra pessoa governar. Mas por agora, nós faremos uma coisa, e isso é um ataque total no dia do eclipse. Então durmam o suficiente, porque vocês vão ganhar a liberdade de vocês com as próprias mãos muito em breve. Aparentemente, discursos públicos não eram assustadores quando todos concordavam com você. E fica melhor quando eles gritam alto. Vendo todos me olharem com admiração, eu lutei para não corar. Mas eu tinha que manter a imagem de um líder forte. Então eu fiz. Em meio aos gritos, eu levantei minhas mãos. Eu acho que eu animei todos para a batalha final, semifinal. Na linha do tempo original, eles tinham planejado usar o eclipse para tomar o Palácio do Senhor do Fogo, o que falhou miseravelmente já que Ozai tinha contramedidas prontas. Mas nesta linha do tempo a Nação do Fogo estava consideravelmente mais fraca. Não é como se todos os soldados que eu tinha derrubado pudessem se regenerar do nada. O equilíbrio de poder estava do nosso lado. E isso deveria ser usado para um ataque em grande escala para retomar o reino da Terra.
Claro, depois disso, a Nação do Fogo estaria ainda mais fraca, e mesmo com o cometa de Sozin, eles não teriam poder restante. Não o suficiente para vencer a Guerra dos 100 Anos. Capítulo 90. Após o meu discurso, fiz o sangue de todos ferver. E tudo isso aconteceu sem que eu precisasse usar minha dobra de sangue para, de fato, ferver o sangue deles. De qualquer forma, voltei direto para a sala de reuniões para me encontrar com os outros líderes. Eu estava bastante em dúvida sobre a reunião deles aqui. Afinal, o continente era enorme. E o eclipse estava chegando em breve, em menos de 2 semanas. Então, como eles estavam planejando se deslocar para os postos certos? Talvez eles tivessem enviado apenas metade de seus exércitos para cá. Mas ainda assim... Então, você vai expulsá-lo sob seus próprios termos? Pensei que você fosse o homem pacífico e eu o louco, Bomi comentou. Aqueles que haviam apoiado o Tratado de Paz pareciam ter mudado de ideia. Afinal, nem mesmo Iró confiava em Ozai para manter a paz. E eu acredito que todos aqui sabiam sobre o cometa de Sozin, apenas não a data exata. Está tudo bem. Temos que obter a vitória com nossas próprias mãos, eu disse. Dessa forma, é mais garantido. Estaríamos arriscando menos pessoas. Para ser justo, eu não estava feliz com isso. Eu não gosto de derramar sangue por nada ou tirar uma vida sem motivo. Mas não tínhamos escolha. E eu não tinha. Então está decidido. Vamos reunir nossas forças e então atacar. Sim. Os líderes antigos começaram a discutir planos entre si. Um mapa muito grande foi colocado sobre a mesa com pontos rotulados como ocupados. Esses pontos já haviam sido tomados pela Nação do Fogo. Eles estavam discutindo como desmantelar suas forças. Afinal, o eclipse era temporário. Para aproveitá-lo ao máximo, eles tinham que atacar pontos sensíveis nessas regiões para retomá-los. Depois disso, discutiríamos o Tratado de Paz, sob os nossos termos. Na reunião, houve um ponto que chamou minha atenção. Era o mais a oeste, e sugeri que eu o enfrentasse sozinho. Alguns, é claro, se opuseram. Mas eu disse que tinha total fé em mim. Além disso, com a minha dobra de sangue, eu não tinha problemas em enfrentar centenas de dobradores, muito menos dobradores de fogo enfraquecidos. Relutantemente, eles concordaram em me deixar ir sozinho, e eu estava bastante animado para fazê-lo. Depois de ganhar muito poder, eu ainda tinha mais a ganhar. Eu havia acumulado uma enorme quantidade de pontos de experiência, e minha dobra de água estava pronta para subir de nível. E você conhece meu sistema, a cada aumento de nível, não apenas os requisitos aumentam exponencialmente, mas também os ganhos. Eu queria testá-los. Certo. Eu coloquei minha mão na mesa. Agora que meu papel está claro, eu vou descansar. Tem certeza? Bomi acenou com a mão. Muitas pessoas querem te conhecer. É melhor ficar aqui e depois ir direto para o seu quarto. Não se preocupe. Eu balancei a cabeça. Eu posso escapar quando eu quiser. Além disso, ninguém me reconheceria. Você acabou de fazer um discurso para todos, e espera que eles te esqueçam? Bomi perguntou. Eu estendi a mão no meu bolso e peguei algo do meu armazenamento, um par de óculos. Eu os coloquei. Pronto, ninguém me reconheceria. Além disso, todos me viram de longe, não de perto, eu disse. Você espera que algo assim funcione? E eu pensando que você era esperto. Espere, porque você parece uma pessoa diferente, um homem pacífico, inteligente e sem problemas. Ele disse. Eu sorri, meus lábios se contorcendo. Aquele velho estava testando a sorte. Me chamar de diferente dizendo que eu pareço esperto e pacífico? Isso não é apenas outra maneira de dizer que eu sou geralmente um idiota e encrenqueiro? Talvez ele pense que sou muito estúpido para entender isso. Sim, mas em você ainda pareceria um velho louco. E eu me pergunto como você se tornou rei em primeiro lugar. Mas ninguém questiona um louco e espera uma resposta, eu respondi calmamente. Então eu me afastei. Algumas risadas ecoaram aqui e ali. Bomi suspirou. Não precisa ser malvado. Eu saí pela porta grande e segui pelo grande salão, depois saí do palácio pela porta dos fundos. Ryuk, é você? Uma voz familiar chamou. Eu parei e me virei para ver Aru acenando para mim. Ao lado dele havia um grupo de homens e mulheres de meia idade, as pessoas com quem lutei minha primeira grande batalha. São vocês. Eu sorri e acenei. Quando você cura o cérebro deles 2 vezes por dia durante uma semana, você acaba conhecendo todo mundo, como eu fiz. Cara, não é à toa que minha bateria social tem se esgotado ultimamente. Graças a essas pessoas, eu tenho ficado exausto. Aru correu para me abraçar, mas eu estendi a mão e apertei a dele. Vamos lá, sem abraços. É coisa de irmão, Aru riu. Sim, eu respondi. Faz muito tempo. Como você tem passado? Muito bem. E vocês? Eu perguntei, olhando atrás dele. Eles disseram que nunca estiveram melhores. Eu os contei. Não muitos pareciam ter morrido. Isso é surpreendentemente bom, muito melhor do que eu esperava. Então, como está todo mundo? Como está sua mãe? Eu perguntei. Ela está muito bem agora, Aru disse. Desde que pude pagar um médico de verdade, as coisas melhoraram. E você? A última vez que me lembro, você e Katara pareciam estar, você sabe. Nós somos. Eu refleti por um segundo. Mais do que namorado e namorada. O que é isso? Antes de marido e mulher? Então, noivos. Ainda não pedi a mão dela. Quem pede a mão de uma garota quando a guerra não acabou? Ele coçou a bochecha. Eu? Bom Deus. Quem é a sortuda? Eu provoquei. Ele virou o rosto, as bochechas coradas. Cara, é engraçado provocar um cara tímido. Uma garota da vila que eu conheci na estrada. Claro, não se esqueça de me convidar para o casamento, eu provoquei. Você nunca será esquecido, ele sorriu. Não é algo para se envergonhar. Continuei conversando com o resto deles, mas como eu estava com o tempo apertado, me desculpei. Senhor Ryu, que o senhor tem visitas, disse um soldado enquanto me recebia. Quem? Há um grupo de pessoas com os mesmos traços tribais que o senhor, pedindo para encontrar o senhor e Katara, alegando ser sua família. Có?
Eu inclinei a cabeça, de repente me lembrando. Veja bem, nossas famílias nos deixaram na tribo para se juntar à rebelião contra a Nação do Fogo quando eu tinha 10 ou 11 anos. Isso é cerca de 7 anos atrás, eu acho. Eles ainda não foram sequestrados pela Nação do Fogo. Inteligente de quem os trouxe para cá, eu disse calmamente, esticando as mãos para cima. Eu caminhei com o guarda até o quarto de hóspedes. De um lado, eu vi Katara conversando com um homem mais velho, o chefe da tribo do sul, e também o pai dela. De repente, pela primeira vez na minha vida, senti-me mal por ter deixado Sokka para trás no Polo Norte. Mas por outro lado, Katara parecia feliz e falante. Ryuk, uma voz quase familiar me chamou. Eu me virei. É você, disse uma voz masculina. Um homem na casa dos 40 que se parecia comigo disse. Pai? Eu inclinei a cabeça. Lembrete, eu não tinha simplesmente tomado conta deste corpo. Eu apenas reativei minhas memórias a partir de um certo ponto da minha vida, e eu não podia ignorar minhas memórias da vida atual. Ao lado do homem que era pai, havia uma mulher na casa dos 30, eu acredito que minha mãe. Uma mulher bronzeada de olhos azuis que parecia em boa forma fisicamente. Aquele era Brook, e minha mãe era Sakara. Eu acho que eles estavam realmente lutando contra a Nação do Fogo. E por último, havia uma mulher na casa dos 20 anos, minha irmã mais velha, Samara. Os mesmos traços que eu. Eu acho que Toph tinha razão quando disse que todos nós nos parecemos. Olá, pessoal. Eu abri os braços, sentindo-me levemente aquecido. Mamãe foi a primeira a me abraçar. Você cresceu tanto. A última vez que te vi, você era tão pequeno. Ela disse. E você ainda parece a mesma, eu respondi. Um tapa caiu nas minhas costas. Olha para ele, agindo como durão de repente, como se tivesse nos visto ontem, disse meu pai, com lágrimas enchendo seus olhos. Eu não sei se ele esperava que eu chorasse. Na minha vida anterior, eu era um homem muito durão que não chorava nem quando minha namorada terminava comigo. Não me entenda mal. Eu me senti feliz e aliviado por vê-los em segurança. Mas eu não era muito emotivo em primeiro lugar. E mesmo a menor quantidade de emoção é suficiente. Eu fui temperado por centenas de mortes e lutas. Estou apenas feliz por ver todos vocês saudáveis. Então eu olhei para minha irmã. Todos vocês vivos. Embora estou bastante chateado por ter sido deixado para trás. E você pensa que estávamos nos divertindo? Ela perguntou. Na verdade, não. Então, de qualquer forma, o que você tem feito? Pai perguntou. Eu me sentei com eles e conversamos sobre vários tópicos. Fui perguntado sobre as pessoas na tribo da Água do Sul. Aparentemente, todos os adultos da minha tribo estavam presentes no palácio, exceto aqueles no Polo Sul, e Sokka. Cara, eu me senti tão mal. Mas foi um encontro emocionante. Conheci o pai de Katara, que então me perguntou sobre Sokka e por que o deixamos para trás. Eu apenas respondi que não queria perturbar sua lua de mel, esperando que ele dissesse. Meu garoto virou homem antes que eu percebesse. Quando você vai virar homem? E eu simplesmente respondi. Isso aconteceu há muito tempo. Oh, quem é a sortuda? Ele perguntou animadamente. Sabe, cara, quando você deixa uma mulher com um homem por 7 anos sozinha, o irmão dela não conta. Eu sorri. Não se preocupe com isso, vamos focar na guerra por agora. Ha. Você está pensando como um líder. Talvez você queira se tornar chefe depois de mim. Ele perguntou. Ele estava me passando o título de chefe tribal, como seu genro. Vamos falar sobre isso mais tarde. Eu sorri amplamente. Seu pequeno patife, ele disse. É melhor você não ter machucado minha filha ainda. Pai. Katara, parada por perto, gritou enquanto corava. Estou tentando te proteger. Eu posso me proteger. Vendo o pai e a filha prestes a discutir, eu me afastei rapidamente e disse. Eu vou para a sala de reuniões. Então eu saí rapidamente. Já estava ficando tarde. O tempo havia passado muito rápido enquanto encontrava todas essas pessoas. A maioria já estava indo para a cama. Eu caminhei para o salão principal, onde encontrei Bumi, que ainda estava acordado. Ei, velho, eu chamei. Volte amanhã, ele disse com indiferença. Não perca sua hora de dormir, jovem. Para ser justo, eu não precisava de muito sono. Eu não conseguiria dormir se você não me disser uma coisa, eu disse. O que é? A maioria dos exércitos se reuniu aqui. Como vocês planejam desmantelá-los a tempo? Eu disse. Estamos com o tempo apertado. É por isso que você não deveria ter saído da reunião mais cedo, ele suspirou. Mas em minha defesa, eu só saí 3 horas depois que começou. Bumi continuou. Encontramos um grupo de gênios que estava trabalhando com a Nação do Fogo. Depois que os libertamos, eles nos ofereceram suas invenções. Uma dessas invenções é um navio que pode voar. Então os Zeppelins, que canonicamente deveriam pertencer à Nação do Fogo, agora pertencem ao Reino da Terra, ou à Ordem da Lotus Branca. Por que você não está surpreso? Ele perguntou. Estou tão cansado de encontrar tantas pessoas que não consigo nem formar expressões. Eu disse inexpressivamente. Faz sentido, Bumi disse. E não faça muitas expressões. Você parecerá mais velho rapidamente. Eu sei. Eu respondi. Então, esses Zeppelins, o que são? Um navio ligado a um balão enorme com um ventilador atrás dele? Como você sabia? Bumi perguntou, surpreso. Eu acho que li sobre algo semelhante na biblioteca de Wang, eu respondi. Então você encontrou a lendária biblioteca. Bom, eu te falei sobre o eclipse depois que a encontrei. Agora que você mencionou, eu me lembro, Bumi respondeu. Às vezes, você nunca sabe se Bumi está fingindo ser burro ou se é mesmo. Mas ele é único, um estrategista e um homem muito paciente. De qualquer forma, está prestes a acabar, eu disse. Eu não sei sobre isso. Há algo errado? Por algo errado, você quer dizer um dobrador de água decidindo ir para o local mais perigoso sozinho e conquistá-lo? Ele perguntou. Capítulo 91. Ok, Ryuk. Você está ficando muito arrogante, Toph disse, olhando entre mim e os dirigíveis flutuantes. Achar que vai tomar conta de uma base inteira sozinho. Pelo menos me leve com você. Com isso teríamos mais chances.
Você não viu minha performance no Polo Norte? Eu curei seus olhos, lembra? Eu franzi as sobrancelhas para ela. Me chamar de arrogante por ir sozinho era uma coisa, mas dizer que a única ajuda que eu precisava era ela? Isso era bem arrogante da parte dela também. Era irônico. Eu vi. Eu poderia ter feito melhor se houvesse terra no polo, mas era apenas um oceano congelado. Ela encolheu os ombros. Durante os últimos dias, eu conversei com todos. Passei tempo com a família, as namoradas e participei de reuniões para aprender sobre os planos e tudo mais. Alguns já haviam partido. E depois que esses dias terminaram, eu fiquei olhando para o céu, para os dirigíveis viajando acima. Eu tinha certeza de que a Nação do Fogo não veria esses navios chegando durante o eclipse. Era um exagero total. Ok, eu entendi seu ponto, eu admiti. Toph era uma dominadora de terra muito talentosa. Ela poderia assumir um pequeno exército sozinha, desde que houvesse terra por perto. Ela era forte na linha do tempo original, e nesta ainda mais forte. Mas, ela disse, mas Katara ficaria chateada se eu levasse você e não ela, eu disse. Então, um adulto grande como você tem medo de sua namoradinha? Isso é fofo, ela brincou. Eu não tenho medo dela. Tenho medo de ferir os sentimentos dela, eu expliquei. É por isso que eu te chamei de fofo, Toph riu, batendo o punho nas minhas costelas. Mas vamos lá. Isso seria divertido. Leve-nos as duas. Eu vou protegê-la. Eu ainda precisaria de alguém para abrir as prisões e reunir as pessoas na cidade. Eu suspirei e assenti. Toph sorriu amplamente. Parece um plano. Eu coloquei minha mão na cabeça dela e baguncei o cabelo dela. Claro que sim, eu disse. Então vamos andar nessas coisas lentas? Ela perguntou. Não. Eu balancei a cabeça. Eu abri meu sistema e olhei para minhas estatísticas. Notei que tinha cerca de 2 milhões de pontos de experiência acumulados, o que é bastante. E eu ganhei uma boa porção na barra de experiência da dobra de água. Dobra de água, 1.710.0002 milhão. Usando 300 mil, dobra de água subiu para o nível 16,04 milhão. Você alcançou o nível celestial? Todas as habilidades foram aprimoradas? Eu olhei para o ar. À medida que meu nível de habilidade subia, tudo aumentava. Meu sentido aquático foi aprimorado tanto que eu conseguia ver tudo na cidade e além. No ar, eu podia até ver moléculas de água e congelá-las à vontade. Usando 1 milhão. Dobra de X subiu para o nível 15. Todas as sub-habilidades foram aprimoradas? É mais novas sub-habilidades? Por que você está olhando fixamente para o ar? Toph perguntou. Não me diga que você está hesitando agora. Oh, não. Eu balancei a cabeça. Ryuk, eu consigo sentir seu pulso. Você acabou de se concentrar em nada. Eu acabei de ser atingido pela iluminação. De qualquer forma, antes de partirmos, vamos dar uma rapidinha. Eu me virei e olhei para Toph. Eu estava ficando mais experiente nisso, nas coisas de relacionamento. Se uma garota age com raiva e é irritantemente carente, geralmente significa que ela está sexualmente frustrada. Isso precisava de conserto. XXX. O dia do eclipse. As forças inteiras do Reino da Terra e da Ordem da Lotus Branca se posicionaram nas bases restantes e terras ocupadas pela Nação do Fogo. Eles estavam esperando pelo céu. Ao meio-dia, de repente escureceu. Um dos guardas da Nação do Fogo estava no topo da fortaleza, fazendo uma careta. Ele não só teve que fazer hora extra hoje, mas também teve que suportar o eclipse. Ele podia se sentir mais fraco, e o calor estava ficando mais forte. À medida que seu poder de dobra diminuía, o mesmo acontecia com sua resistência ao calor. Ele olhou para o sol, coberto pela lua. Assim que ele estava prestes a resmungar para o guarda ao lado dele, sua expressão mudou de careta para horrorizada. Toneladas de navios estavam voando. Navios voadores? Como tal coisa poderia existir? E assim que ele estava prestes a se perguntar, ele viu um pó estranho voando daqueles dirigíveis em direção a eles, se espalhando. Bum bum. Desnecessário dizer que na guerra, os ataques geralmente vêm de surpresa. Os soldados da Nação do Fogo não tiveram tempo de manter sua formação antes que as pessoas começassem a pular dos dirigíveis em descida. Esses atacantes então invadiram a base, capturando os líderes como reféns e libertando os prisioneiros. Em pouco tempo a cidade foi declarada livre, e os cidadãos colonizadores foram colocados em prisão domiciliar como cartas de negociação com a Nação do Fogo. O mesmo aconteceu em outras cidades. Algumas foram mais sangrentas, outras mais pacíficas. Mas o resultado foi o mesmo. Uma vitória total sem danos ao lado do Reino da Terra. E mesmo que os soldados do fogo tentassem resistir com suas máquinas, isso saiu pela culatra por causa da presença dos dominadores de metal. Neste ataque, a Nação do Fogo não tinha vantagem. Assim que o eclipse terminou, gritos de celebração ecoaram. XXX. Em outro lugar, no extremo oeste, Ryuk flutuava no topo das muralhas, observando os guardas sonolentos. Ele estava comendo uma maçã, olhando para o céu, esperando o eclipse acabar. Abaixo, milhares de soldados olhavam para ele ansiosamente. Aparentemente, este homem os atacou, depois lhes disse que esperaria que o poder deles voltasse antes de terminar com eles, e lhes disse para reunirem todos enquanto exibia seu poder. Ao lado de Ryuk, Toph olhava feio para ele. E você disse que não era arrogante, ela sibilou. Eu não sou, Ryuk disse. Para ser justo, e em sua defesa, Ryuk não fez isso por ego. Ele temia que os soldados dessem menos experiência se estivessem enfraquecidos. Katara olhou para baixo vazia. Nem um traço de medo em seu rosto bonito. Ela sabia que poderia lidar com ele sozinha e não precisava de dobra de sangue. Ela tinha dobra de sacos, e seu poder era suficiente. Pela primeira vez eu me pego concordando com Toph, Katara comentou, não que eu me importe no entanto. Viu? Até a cautelosa Katara, sem medo na voz, diz isso. Toph reclamou. Decidi provocar Toph. Você está com medo? O quê? Ela cruzou os braços e zombou. Eu não estou. Tenho medo que algo ruim possa acontecer com você. Eu não posso proteger sua bunda idiota toda vez. Eu revirei os olhos.
Essa é Toph, sempre dura com as palavras, mas eu sabia que por baixo delas havia amor profundo. De qualquer forma, aproveitem o show, eu disse enquanto o dia ficava mais claro. Eu olhei para cima. A lua estava se afastando. Abaixo, os dominadores de fogo estavam respirando facilmente. Finalmente, eu recuperei meu poder. Ryuk, você pode ser poderoso, mas você não pode levar todos nós. Sim, nós vamos te matar. Os soldados jogaram palavras umas após as outras. Não havia não dominadores entre eles, e eu cuidei deles no momento em que cheguei. Além disso, permita-me lembrá-lo, eu subi o nível da minha dobra de água e dobra de chi antes de vir para cá. Isso significava que eu estava muito mais poderoso do que quando estava no Polo Norte. Eu pulei das muralhas e coloquei as mãos nos bolsos. Antes que Katara pudesse dobrar alguém ou Toph pudesse reagir, eu ativei meus poderes. No meu nível atual, eu podia sentir cada molécula de água e usar minhas subi-habilidades à distância, de forma muito eficaz. Nos níveis iniciais, levava alguns segundos para congelar alguém. Então eu podia fazê-lo de longe e mais rápido. Agora era instantâneo. Mas agora que eu tinha subido de nível, eu tinha um bom pressentimento sobre o que eu poderia fazer. Centenas de soldados de repente congelaram. A base quente ficou fria. Jin, calculando. Qual é o problema? Vocês não estavam arrogantes há alguns segundos? Eu levantei minha mão, e algumas centenas de soldados voaram pelo ar. Eu usei uma das minhas subi-habilidades mais antigas, palma de desidratação, parte da dobra de vapor. O vapor começou a escapar de seus corpos. Porra, é isso que o nível celestial significa. Eu me pergunto o que acontecerá quando eu alcançar o próximo nível, pensei, olhando para os rostos horrorizados destinados a se tornar meus pontos de experiência. Até eu comecei a temer o quão poderoso eu me tornei. Ao mesmo tempo eu estava animado. A sensação de poder pode ser viciante. Eu sorri para os soldados, que então se viraram e começaram a correr. Como você pode ver, os soldados me cercaram em círculos no chão. Então, simplesmente usando a dobra de sangue para congelar a camada mais externa de soldados, aqueles dentro ficaram presos. Katara, Toph, é hora de vocês brilharem. Vão pegar as chaves e libertar os reféns, eu disse. As garotas saíram do choque. Elas provavelmente pensaram que seriam úteis. E elas eram. Você que manda, Toph encolheu os ombros. Mais tarde, eu a provocaria sobre o quão preocupada ela estava e como ela costumava dizer que era muito arriscado para eu ir sozinho. Sim. Katara acenou com a mão enquanto passava. Apenas chame a gente quando terminar. Um monte de soldados caiu de joelhos, agarrando suas virilhas enquanto uma força invisível torcia seus sacos. Claro, amor, eu disse baixinho, depois olhei para frente. Eu podia ver o medo nos olhos deles. Eu podia vê-los dobrando água através de sua pele e olhos. Vocês não sentirão dor. Ao dizer isso, eu acenei com a mão e linha por linha, eles congelaram instantaneamente, virando gelo. Eu não queria queimá-los, pois isso seria muito doloroso. Mas eu também não queria parecer um cara com quem eles pudessem mexer. Depois disso, eu ganhei confiança suficiente para ir para a Nação do Fogo sozinho. Nós nos rendemos. Eu desisto. Por favor, poupe nossas vidas. Claro, eu não podia simplesmente matar todos, pois isso me tornaria um defensor do genocídio. Eu só fiz o mínimo. O número de sobreviventes foi bastante alto. De alguns milhares a 10.000, 20 foram poupados. Bem, eles não valiam muitos pontos de experiência de qualquer maneira. Katara e Toph voltaram com prisioneiros que eram lutadores contra os rebeldes da Nação do Fogo e dominadores de terra. Eles foram libertados para assumir a cidade novamente. Quanto aos cidadãos colonizadores, eles foram presos para serem usados como cartas de negociação mais tarde, conforme acordado em nossos planos. Eu adoraria ficar para a celebração, mas eu tinha que voltar para o Machu e ver como as coisas se desenvolveram em outros lugares. Eu esperava ouvir boas notícias muito em breve. O cálculo de experiência terminou. Capítulo 92. Você derrotou 12.000 soldados. É mais 1 milhão de pontos de experiência acumulados? Eu tenho que admitir. Não importa quantas vezes eu ouça, uma notificação de experiência massiva é sempre sensacional. Isso me faz sentir bem. Mas havia algo que me fazia sentir ainda melhor. Ouvir Toph admitir que estava errada era a melhor sensação. Enquanto todos nesta cidade, ou base, estavam trocando de dominância, eu estava encarando Toph em um quarto privado que pertencia ao ex-comandante desta base. Ela estava olhando pela janela, evitando meu olhar. Katara estava de braços cruzados e parada perto da porta, observando-nos. Toph, você não está vendo com seus olhos, então é inútil não encontrar meus olhos? Eu disse enquanto ela evitava contato visual. Encontrar seus olhos, e depois o quê? Ter uma dança com eles? Ela respondeu sem emoção. Eu não sei. Talvez dizer algo como, Ryuk, me desculpe, eu estava errada. Eu disse, mas isso não funciona na Katara, funciona. Porque é você quem acaba se desculpando, mesmo quando está certo. Ela fez uma careta. Katara levantou uma sobrancelha. Quando? Eu perguntei. Não é um pedido de desculpas, é diplomacia. Eu não sei. Tipo quando você disse que estava com dor de estômago, Toph explicou. Então, mudar de assunto e iniciar uma briga entre mim e Katara é mais fácil do que dizer que você estava duvidando da minha força? Eu disse. Durante a luta contra os soldados, não exatamente uma luta, mas um massacre unilateral, as garotas estavam olhando para mim com admiração, e eu pude ver suas expressões o tempo todo. Ok, Toph revirou os olhos. Eu estava mal orientada. Feliz, ela gritou a última palavra. Eu baguncei o cabelo dela. É divertido te provocar. Eu sorri. Ela deu um soco no meu cotovelo, mas eu não senti nada. Dobra de chi para você. De qualquer forma, agora que os prisioneiros assumiram o controle desta base, o que fazemos? Toph perguntou. Nós esperamos que a Ordem do Lótus Branco envie alguém para governar este lado. Já que é muito perto do mar, é um lugar estratégico e precisaria de um enorme exército para protegê-lo. Eu expliquei. De quem? Toph perguntou.
De alguém como Ryuk, mas mais maligno e ambicioso. Katara explicou. Ei, ele não é ambicioso? Toph perguntou. Toph está certa, eu me defendi. Eu era um homem muito ambicioso. Depois que a guerra acabasse, eu me estabeleceria em algum lugar. Eu abriria meu próprio restaurante e desfrutaria de uma vida lenta. Essa é uma ambição muito alta em comparação com as esperanças realistas da minha vida anterior. Morrer sem dívidas costumava ser minha maior ambição. Sério, qual é o seu sonho? Katara perguntou. Você nunca me contou. Eu levantei minha mão, dizendo, silêncio. Eu podia ouvir ondas sonoras. E elas estavam falando sobre algo interessante. Eu não posso acreditar que tive que rastejar do Polo Norte até o Mar Ocidental. E agora eu tenho que ignorar uma base caindo. Esta guerra acabou. Era uma voz feminina. Princesa, acalme-se. Isso mesmo. O Senhor tem seu plano, então tenha mais fé nele. Vamos nos perder no mar antes de sermos pegos pela onda. Toph e Katara. Eu sinto muito, mas eu tenho que ir e ter um pequeno bate-papo. Eu disse. Onde você vai? Perguntou Katara. Falar com uma amiga, uma nova. Eu sorri para elas enquanto caminhava até a janela e me agachava na beirada. Quem é essa amiga? Perguntou Toph. Minha última peça para humilhar alguém. Eu disse, pulando da beirada. Antes que eu pudesse atingir o chão, meu corpo flutuou. Uma nuvem se formou do ar rarefeito, e meus pés pousaram nela, me levando todo o caminho em direção às vozes próximas. A filha do Senhor do Fogo estava aqui, e de acordo com o que eu vi, ela havia escapado do Polo Norte. Como eu era mais rápido do que ela, cheguei a este lugar antes dela. E ela estava no meu caminho. Eu tinha um sonho, e esse era dominar o Palácio do Senhor do Fogo sozinho, como um exército de um homem só, fazê-lo perder sua honra antes de destroná-lo. E a melhor maneira de fazer isso era dando-lhe um aviso primeiro que eu estava indo atrás dele. E quem é melhor para entregar uma mensagem minha do que alguém do lado dele? Eu continuei voando até ver um navio. Eles pareciam ter me notado. Jatos de fogo foram disparados para o céu, indo em minha direção. Esses jatos eram grossos e fortes, aparentemente não eram trabalho de amadores. No meio deles, um fogo fino e muito afiado se dirigiu direto para mim. Era tão fino que era quase imperceptível. Um fogo azul. E parecia tão afiado que poderia me cortar ao meio. Eu inclinei a cabeça para a esquerda, deixando-o passar. No entanto, o fino fio rolou sobre mim, tentando me cortar. Essa era alguma habilidade, eu tinha que admitir. Mas estava longe de ser o suficiente para ferir alguém como eu. Meu chi criou uma aura azul ao meu redor, repelindo o fio de fogo. Quando olhei para o convés, vi um rosto zangado olhando para mim. Aquele rosto zangado era muito bonito, e a dona tinha um corpo bonito também. Ela era alta, com cabelo preto sedoso e traços nitidamente definidos. Seus lábios eram cheios, seu nariz pequeno e seus olhos amarelos brilhantes. Ela tinha seios fartos e uma figura de ampulheta. Essa deve ser Azula. Como eu sabia? Porque Bomi havia me mostrado o retrato dela. E eu usei aquele retrato como material de pesquisa. Então foi fácil de lembrar. Beleza da mãe e cérebro do pai, eu murmurei enquanto pulava da nuvem e aterrissava no convés. A tripulação me cercou, suas pernas tremendo. O que você quer? Azula rosnou para mim, assumindo uma postura defensiva. Eu quero que você entregue uma mensagem para o seu pai. Eu coloquei minhas mãos nos bolsos e caminhei lentamente em direção a ela, me elevando sobre sua figura, olhando para ela. As pálpebras dela tremeram. Ela perguntou. Que mensagem? Eu estou indo atrás de você sozinho. E eu vou te humilhar na frente de todos. Uma semana a partir de agora. Se você não deixar seu trono, eu ficarei com raiva. Eu disse com confiança. Diga a ele que se ele não aceitar, então eu farei coisas indizíveis com ele na frente de toda a família real. Isso é bastante ousado vindo de alguém que não era nada mais do que um dobrador de água bárbaro há um ano. Azula respondeu claramente zangada. A garotinha do papai é bem ousada, eu vejo. Eu sorri. Mas pelo menos você fez sua pesquisa. Então, você concorda comigo que não é nada mais do que um bárbaro com poder extra? Ela disse. Só porque você não é nada mais do que uma vadia com talento não te torna menos do que eu. Eu respondi, igualando o tom dela. Eu conhecia pessoas como Azula. Elas podem não ter poder político, mas são narcisistas que tentam virar a mesa em você. No momento em que percebem que não podem te vencer fisicamente ou verbalmente, elas tentam te trivializar. Oh, eu toquei em um ponto sensível? Azula sorriu. Eu suspirei. Ela claramente não sabia que eu era quem detinha o poder aqui. Eu rapidamente agarrei o cabelo dela e abaixei meu rosto em direção ao dela. Você é muito bonita para uma garota, eu disse. É melhor você não me irritar. Ou então, eu posso te imobilizar e dar a todos aqui um show para desfrutar. Os soldados ao redor estavam visivelmente tremendo, e a maioria estava com muito medo de tentar atirar em qualquer coisa. Azula cerrou os dentes. O corpo dela de repente brilhou azul, faíscas de relâmpago dançando ao redor dela. Ela sorriu morra. Então um pilar de relâmpago apareceu no meio do navio, destruindo tudo. Uma nuvem de fumaça subiu, e o navio se transformou em sucata coberta por fogo. O calor gerado pelo relâmpago foi tão intenso que o ferro derreteu. Da sucata, Azula empurrou a madeira e o metal acima dela e se levantou. Pelo menos aquele filho da puta está morto, ela suspirou. Então ela sorriu e riu. Você acabou de xingar minha mãe? Eu disse. A risada de Azula parou. Os olhos dela se arregalaram. Ela olhou para cima para me ver flutuando. Que diabos você fez? Ela disse. Dobra de chi. Você pode descarregar relâmpagos criando caminhos ou simplesmente cercar seu corpo com chi. Você teria uma chance melhor contra mim se tivesse aquela sua amiga ágil. Eu disse. Você quer dizer Taepson-Lee? Ela zombou, estendendo as mãos. De seus dedos, cobras de relâmpago dançaram, criando uma rede de raios no ar. Ignorando a pergunta dela, eu disse. Impressionante.
Você pode controlar o relâmpago em vez de apenas liberá-lo. Eu tenho muitos truques se você estiver interessado, ela disse, mirando em mim e criando uma rede no ar. Eu estalei meu dedo. Não estou interessado. O corpo dela foi bloqueado por dobra de sangue. Espere, o que você? Ela lutou para falar, e eu tive que admirar a coragem dela. Dobra de sangue é bastante dolorosa, e falar através dela é um sinal de força de vontade muito forte. Ela flutuou em minha direção contra sua vontade. Ela parou na minha frente, evitando meu contato visual. Eu agarrei o queixo dela. Então, o que eu estava dizendo antes de você dizer morra certo. Não é sensato ser rude com um homem que pode te machucar. Eu dei um leve tapa na bochecha dela, apenas para afirmar a dominância. E é mais sensato ficar quieta, já que eu estava disposto a usá-la como mensageira. Mas você se voltou contra mim, então mudei meus planos. O que você está planejando fazer? Ela perguntou, horror preenchendo seus olhos. Levar você para casa, querida. Eu estalei meu dedo, e ela perdeu a consciência. Jin, você derrotou Azula. É mais 500 mil pontos de experiência. Capítulo 93. Eu tive um sonho, e eu não era Nelson Mandela. Mas eu queria invadir o Palácio do Senhor do Fogo e forçá-lo a deixar a nação da Terra em termos humilhantes, ou então, eu faria coisas indizíveis com ele bem na frente de sua filha. Eu sabia que fazer essas coisas com a filha dele na frente dele não funcionaria em Ozai. Eu não sou Didi, mas posso fingir ser um, pensei comigo mesmo. Mas antes disso, eu olhei para a princesa com concussão. Ela era uma mulher muito bonita, jovem e sedutora. Ainda assim, eu não tinha desejo de seguir os demônios interiores sussurrando na minha cabeça. O poder é realmente tóxico. Não é à toa que o Wang odeia esse lado da humanidade. Não que eu não estivesse acostumado com essa situação. Geralmente, quando você via uma mulher como ela, de volta ao meu mundo antigo, você pensaria em impedir o número dela. Mas então você mudaria de ideia e pegaria o ônibus antes que ficasse tarde. Sim, eu tinha praticado muito autocontrole. Agora, eu a mato ou não? Serei franco, eu não teria problema em matá-la na hora. Eu ainda preciso dela para entregar minha mensagem. Cara, derrotá-la e mandá-la embora assim a humilharia o suficiente. A vadia tentou usar ataques emocionais em mim. Dos montes, mais corpos começaram a flutuar. Eles pertenciam à tripulação de Azula. Uma luz verde os envolveu, curando todas as lesões que tinham. No meu nível, não só minha sub-habilidade de cura estava no máximo, mas eu podia usar o sangue em seus sistemas para consertá-los instantaneamente. Eu virei minha cabeça. Este era um porto. Ainda havia muitos outros navios atracados. Os corpos inconscientes, agora curados, voaram em direção a um deles. Quando a tripulação acordou, eles quase tiveram um ataque cardíaco ao me ver sentado ali, esperando por eles. Ignorei as expressões deles e lhes disse o que eu tinha em mente. Certifiquem-se de entregar minha mensagem se Azula falhar. Se o Senhor do Fogo ainda estiver ignorante quando eu chegar, eu matarei vocês. Entendido? Eu perguntei. Sim, senhor. Por favor, não nos mate, eu tenho um bebê. Não é problema meu, eu respondi antes de voar para longe. Quem diabos diz que tem um bebê logo antes de ser morto? Não é como se houvesse uma lei de que a sobrevivência é para pessoas com bebês. É para os mais aptos, pensei. Depois de deixar Azula e sua tripulação para entregar minha mensagem, voltei para o Machu. Eu tinha feito meu trabalho, e agora era hora de compartilhar as boas notícias. Aparentemente, eu subestimei minha própria velocidade. Eu voltei antes de todo mundo. Eu me encontrei na sala de conferências com Bomi e alguns líderes antigos que não haviam saído para libertar as terras. Cara a cara com o Rei Louco, perguntei, onde diabos está todo mundo? Eles conseguiram e estão se preparando para voltar. De qualquer forma, por que você está aqui tão cedo? Você fugiu? Ele perguntou. Muito pelo contrário. Eu cuidei de todos naquela base. Então fiquei entediado, então voltei, eu disse com um bocejo. Feito impressionante para alguém que não é o Avatar, Bomi disse. É o Avatar, eu repliquei depois dele. De repente lembrei-me de Aan, congelado sob alguma maldita pilha de gelo. Para ser honesto, a essa altura, eu não me importava se ele acordasse. A guerra estava quase acabada, e eu tinha força para fazer o que quisesse. O único que poderia realmente me desafiar era o próprio Avatar. Embora eu pudesse derrotar exército sozinho, eu ainda tinha limites. Por outro lado, o Avatar poderia parar alguém capaz de varrer cidades. Ele poderia criar novas terras e mudar o mapa inteiro. Mas eu poderia vencê-lo se minha dobra de sangue ficasse alta o suficiente, pensei comigo mesmo. Você parece saber algo sobre ele? Bomi perguntou. Ele e não ela. Eu respondi. Sokka me disse que os espíritos lhe deram poder e uma missão para trazer de volta o Avatar. Você se esqueceu disso? Bomi perguntou. Eu acenei com a mão. Você acredita em algo dito por alguém que me odeia? Ele na verdade ama você, na verdade, Bomi respondeu. Eu balancei a cabeça. Isso soa gay. Esqueça isso. Se você não quer dizer nada, não diga, Bomi disse. Não me entenda mal. Eu também não tenho certeza. Eu vi isso em um sonho. O Avatar deve estar no Polo Sul. Eu cansei de procurar, então desisti. Se você quiser, vá encontrá-lo você mesmo, eu ofereci. Eu vou, ele disse. Depois da guerra. Para ser honesto, eu sabia que com meu nível atual, se eu fosse para o Polo Sul e usasse meu senso aquático, eu poderia encontrar e libertar a An. Mas qual é o sentido? Ele não é mais necessário. Então talvez ele devesse ficar congelado até que o mundo precise dele novamente. Então, você o conhece? Eu perguntei a Bomi. Por que você assumiria isso? Ele perguntou. Porque você é muito velho, caramba. Isso machuca meus sentimentos. Então, você é uma garota agora? Que pirralho bocudo. O que você vai fazer sobre isso? Nada. Eu apenas direi à sua mãe. Você não ousaria.
Depois daquela conversa estúpida com o homem-criança, não, o homem-criança muito velho, Bomi, passei uma semana pacífica em Omashu. Muitas de nossas forças voltaram com boas notícias. Todo dia era uma celebração. Enquanto isso, alguém não estava celebrando como o resto do mundo. Ozai estava sentado em seu palácio, ouvindo o relato da tripulação de sua filha sobre o que aconteceu. Após o ataque suicida de Azula e suas técnicas mais avançadas, ela não conseguiu sequer arranhar Ryuki. E essa não era a pior parte. A pior parte era que ele os poupou para entregar uma mensagem. Ele estaria vindo em uma semana, sozinho, para fazer coisas indizíveis com Ozai na frente de sua filha. Ele não apenas me desafia, mas diz que está vindo para minha bunda gloriosa, e fará isso na frente da minha filha? Que ultraje do caralho! Ozai pensou, puxando o cabelo em todas as direções. Do outro lado da sala, Azula o olhava de soslaio. Desde o aparecimento de Ryuki, Ozai começou a perder mais cabelo. Ela quase disse que ele parecia o tio Hiro, mas ela não ousou. Por outro lado, pensando em Ryuki, ele tinha sido o único homem a derrotá-la, e o único a ficar de pé diante dela e agarrar seu cabelo. Seu ataque furtivo nem o incomodou. Ela tinha tanta certeza de que poderia vencer. Mas, infelizmente, aquele homem é insano se pensa que eu vou desistir do meu trono. Ozai rugiu levantando-se. Eu lutarei até meu último suspiro. Reúnam o exército, nós iremos e o mataremos. Azula estreitou os olhos. Meu pai está cego pela arrogância. Ele conhece o poder de Ryuki. Mesmo com o exército completo, não vamos pará-lo. Olhe para ele agora. Ele já perdeu. Ele só não sabe. E ele vai arrastar todos para baixo com ele. Sem mencionar, ele terá sua bunda espetada. Ele morrerá humilhado. Azula sempre foi a favorita de Ozai, e ela herdou muitos dos valores dele. O principal deles, a honra. E nas próximas semanas, Ozai perderia a dele. O legado da Nação do Fogo seria manchado para sempre. Não havia como salvá-lo. Ele era um capitão afundando arrastando o navio inteiro com ele. Exceto, havia mais uma coisa que Azula havia aprendido com Ozai. Ela caminhou até ele e sorriu. Ela sabia que se os papéis estivessem invertidos, ele faria o mesmo com ela. Pai, eu sei como parar todo o plano dele, ela disse. Ozai levantou uma sobrancelha. E o que é? Bem, simplificando, se você não for mais o Senhor do Fogo, nada acontecerá, ela disse. Ozai riu. Minha filha, as pessoas dizem que você é louca, e elas estão certas. Você acha que eu simplesmente vou renunciar e deixá-lo fazer o que quiser? Eu deveria banir você por isso. Eu sabia que você diria isso. O sorriso dela se alargou. Ela apontou o dedo para ele. Apenas saiba, eu estou fazendo isso porque eu amo você. Os olhos de Ozai se arregalaram, percebendo o que estava por vir. Ele tentou convocar um raio, mas foi muito lento. O raio de Azula o atingiu em um instante. Adeus, pai, ela disse, caminhando até o cadáver enegrecido que agora jazia onde Ozai estava. Os conselheiros de Ozai ficaram paralisados de horror. Azula continuou. Peguem o corpo do meu pai e deem a ele um funeral apropriado. Mas, princesa, eles tentaram falar. Chega. Azula estalou. Ele já era um homem morto de qualquer maneira, e ele estava nos matando a todos. Se Ryuki tivesse vindo aqui, ele teria sido humilhado na frente de todos. Desta forma, é mais rápido, mais honroso. É melhor morrer pela minha mão. Entendido, Imperatriz. Prosseguiremos com o funeral. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 94. Agora era oficial. A Guerra dos 100 Anos finalmente havia terminado. E isso foi até mesmo antes do cometa acontecer. Muitos dos soldados da Nação do Fogo haviam sido mantidos como reféns ou em prisões, esperando que sua nação os exigisse de volta. Quanto às muitas cidades do Reino da Terra, e até mesmo nos polos Norte e Sul, todos estavam ocupados celebrando o fim desta guerra. Todos exceto os nômades do ar, que haviam sido extintos deste mundo, e Bea Singse. Aparentemente, eles acreditavam que não havia guerra em primeiro lugar, então eles não podiam ter a alegria de vê-la terminar. Todos tinham um ponto sensível ao mencionar Bea Singse e quão ignorantes eles eram, ou quão indefesos eles foram durante esta guerra. Mas o Conselho e a Ordem da Lotus Branca tinham uma ideia muito boa do porquê, e eles estavam planejando focar sua atenção naquela cidade após o fim das celebrações. Não havia pressa. A guerra não tinha acabado completamente, não antes da passagem do cometa de Sozin. As pessoas estavam conversando como de costume. Na celebração, os líderes dos ataques estavam andando nas ruas, e as pessoas estavam aplaudindo eles. Então, você ouviu? Houve um líder que aparentemente conseguiu derrubar uma base inteira sozinho, e essa por acaso era a mais perigosa. Quão absurdo é isso? Obviamente, ele teve ajuda. Não, ele foi sozinho e voltou sozinho. Aquele homem pode voar. Eu posso dizer, e ele é muito implacável. O que você quer dizer? Implacável ou não, é impossível ter tanto poder sem ser o Avatar. Peço perdão. O Conquistador Te foi capaz de resistir a ventos suficientes para mover uma ilha do continente contra Kyoshi. Então sim, existem algumas pessoas fortes. Espere, isso não é apenas uma história contada do ponto de vista de uma criança? Ponto de vista de criança ou não, eu estou me perguntando onde ele está agora. Sim, ele esteve aqui na última semana. Eu queria vê-lo, mas não tive a chance. Parece que ele se foi. Deve ser bom ter o poder de voar. Eu gostaria de poder. Então, para onde você acha que ele foi? Eu acho que ele foi para a Nação do Fogo. Quer dizer, se ele é forte o suficiente para derrubar uma base, convencer o Senhor do Fogo a se afastar não é irracional, certo? Assim que todos estavam conversando, o homem em questão estava na Nação do Fogo, flutuando acima do palácio. Ryuki estava sentado no ponto mais alto do palácio do Senhor do Fogo, suor cobrindo seu rosto. Pensar que viajar pelo oceano e pela nação levaria toda essa energia. Cara, mesmo subir de nível e ficar mais forte não pode me poupar do cansaço se a intensidade for demais.
Ryuka abriu uma garrafa de água e começou a beber. Quanto ao porquê ele estava aqui para cumprir sua promessa ao Senhor do Fogo. Ou você assina uma carta de desculpas e retira suas forças restantes, ou então nós fazemos o que Didi fez em suas festas. Claro, isso seria um blefe. Ryuka era heteiro. Talvez se o Senhor do Fogo fosse uma garota, ele faria isso. Parabéns, irmão Zuko, ou devo dizer, Senhor do Fogo. Azula sorriu amplamente, olhando para Zuko, que tinha acabado de tomar o trono como Senhor do Fogo. Zuko tinha um sorriso bobo, mas então apertou o rosto e disse: eu pensei que meu pai tinha me banido e não queria nada a ver comigo. Mas pensar que eu sou o próximo na linha de sucessão. Eu sei, certo? Papai nunca se esqueceu de você, mas ele queria te ensinar uma lição. É só isso. Pena que você não estava lá quando ele morreu de pressão alta. Azula sorriu. Zuko deu um aceno triste. Enquanto isso, Azula estava suando em suas costas. Normalmente, ela seria a próxima na linha de sucessão. Mas Ryuka havia prometido derrubar o Senhor do Fogo na frente de sua filha. Ela considerou assumir a culpa por sua nação e seu pai. Como princesa, ela estava condenada a foder alguém pelo bem de sua nação de qualquer maneira. Mas ela sabia que isso assustaria Ryuka ao vê-la esperando por ele, e ele poderia se afastar, como fez com a esposa de Zhao. Isso humilharia Azula tanto e quebraria sua autoimagem. As pessoas a chamariam de aberração, que até o inimigo teve que se afastar. É por isso que ela trouxe Zuko aqui. Pelo menos, ele não tinha filha para ter o traseiro furado na frente, então ele poderia ser poupado. E se não, talvez fosse hora de ele ser útil para sua nação. Talvez então Azula usasse isso como uma desculpa para destronar Zuko. A pausa para a água acabou, eu pensei enquanto caminhava até a borda do palácio e olhava para baixo para ver cerca de 50 guardas parados na entrada. Se o Senhor do Fogo tivesse levado minha ameaça a sério, ele teria colocado mais guardas. Apenas 50. Quanto eles somariam? Mal 50.000, isso se eles fossem dobradores e tivessem boas habilidades. Talvez menos. Caçar monstros é melhor do que isso. Eu tenho uma ideia melhor. Eu pulei da borda, 50 metros, caindo atrás deles. Ninguém se virou ou me viu ou me ouviu. Eu acho que minha habilidade de furtividade era bastante dominada. Eu olhei entre os guardas e agarrei o que tinha a armadura mais brilhante. Ele gritou de surpresa. Quando ele viu meu rosto, seu coração parou de bater por 2 segundos antes de palpitar violentamente. Ei, está aí a preparação que você teve para me receber? Eu tenho que dizer, isso é bem rude. Eu expressei minha frustração. E para ser justo, eu não estava frustrado ou triste, apenas um pouco desapontado. Senhor, desculpe, nós não estávamos esperando você, ele gaguejou. Eu dei-lhe alguns tapas gentis no rosto que apenas danificariam seu orgulho. Vá, e traga mais guardas. Diga a eles que o papai Ryuka está aqui, e ele está bravo. Enquanto isso, eu vou manter as belezas aqui para me acompanhar. Eu disse. Os guardas restantes pareceram me notar, e eles tinham assumido suas posturas de dobra. Eu olhei para eles, e uma parte deles eram mulheres. Eu acho que eu tinha uma boa ideia do porquê a Nação do Fogo podia lutar contra 2 nações. Veja bem, no Polo Norte, as dobradoras de água não lutavam, e no Reino da Terra, você mal via alguma lutadora. Eu deixei meu poder de dobra de sangue ficar selvagem. Os homens de repente foram controlados, e seus corpos flutuaram, criando uma grande cadeira. Alguns deles estavam de mãos e joelhos, agindo como um local para sentar, enquanto os outros formavam o encosto do sofá que eu havia criado. As mulheres flutuaram contra a vontade delas para se sentar ali. Eu fui para o meio do sofá enquanto olhava para a expressão horrorizada do guarda com quem eu estava falando. Eu o afastei com a minha mão. Vá, e chame seu senhor. Você tem 20 minutos. Eu disse a ele antes de me virar para as damas. Agora, se estas não me entreterem, eu vou matar todos aqui. Eu ameacei. O guarda se virou e fugiu. Eu soltei minha dobra de sangue, mas ninguém quebrou a formação da cadeira. Eu apontei para 2 garotas bonitas que tinham físicos bastante atléticos. Vocês se sentam no meu colo enquanto o resto das damas dançam para mim. Eu disse. Sim, senhor. Por favor, aproveite o show. As 2 damas para as quais eu apontei não mostraram muita resistência, deixando-me perplexo. Elas até tiraram suas armaduras e calças, ficando apenas em suas roupas íntimas. Deve ser bom ser poderoso, eu acho. Enquanto elas se sentavam no meu colo, o resto fez o mesmo, parando na minha frente e começando a dançar. Parece que elas já fizeram isso antes. Espere um segundo. Garotas nas Forças Armadas. Claro que isso aconteceria com elas. E por que não aconteceria, especialmente porque o Senhor do Fogo é um solteiro? Sem mencionar que há muitas figuras poderosas dentro do palácio. Eu acho que é o trabalho delas, o trabalho real, afinal. E eu acho que eu podia entender porque as mulheres não lutavam no Polo Norte ou no Reino da Terra na maioria das vezes. Homens como eu poderiam fazer coisas horríveis com elas. Eu coloquei minhas mãos nas costas das damas sentadas e as empurrei para cima. Eu me levantei da cadeira e ordenei, parem de dançar. Ver vocês assim é mais triste do que divertido. Encontrem um emprego de verdade e tenham algum autorrespeito. E eu não queria olhar para a reação delas. Eu simplesmente nocautei todos com minha dobra de sangue e coloquei minhas mãos nos bolsos, caminhando para dentro dos portões do palácio. Eu bocejei de tédio enquanto olhava para minha frente. Algumas centenas ou milhares estavam correndo de dentro do palácio para o portão. Eu dei um passo para trás. Muitos homens em trajes de soldados normais saíram, e algumas mulheres também. Seguindo esses soldados de aparência normal, vieram pessoas vestidas de seda brilhante e ouro, mostrando seu status elevado e riqueza. E então, eles se afastaram para quem eu imaginei ser o Senhor do Fogo. Quem apareceu ao contrário da minha expectativa não foi Ozai, mas um jovem em traje vermelho com cabelo amarrado que estava principalmente careca, exceto na parte de trás de sua cabeça, não careca, apenas raspado. E o jovem tinha uma grande cicatriz em chamas em um de seus olhos. Seguindo por trás estava uma mulher deslumbrante, que por acaso era sua irmã, Azula.
Eu entreguei sua carta ao Senhor do Fogo, Senhor Ryuk. Espero que você cumpra sua promessa de pegar leve, ela disse. O que aconteceu com Ozai? Eu perguntei enquanto olhava para Azula. Ele morreu de pressão alta. Ela acenou com a mão. Besteira. Eu olhei nos olhos dela. Azula sorriu maliciosamente. De qualquer forma, estamos preparados para lutar com você. Então faça o que você veio fazer. Mesmo no pior, eu defenderei minha nação com minha alma e corpo. Guardas, ataquem. Ei, não foi isso que nós concordamos. Zuko tentou argumentar, mas os guardas não ouviram. Eles dispararam. Por que ninguém me escuta? Zuko gritou. Porque você não é o verdadeiro Senhor do Fogo, apenas um chamariz para receber a vontade do Dei em vez do verdadeiro. Eu murmurei enquanto olhava para as tropas vindo em minha direção. Eu inclinei a cabeça, dando um olhar desapontado. Eu não conseguia acreditar que o Senhor do Fogo morreria de pressão alta. Isso foi muito inesperado. E a única pessoa aqui que eu sabia que podia fazer coisas imprevisíveis era Azula. Mas era apenas uma teoria. Afinal, ela era filhinha do papai no cânone. Eu inclinei a cabeça, olhando para os bravos soldados tentando me derrubar. Eu sempre me perguntei por que Kenshiro é sempre atacado, apesar dos vilões saberem seus destinos. Eu acho que eu nunca vou entender. Eu pensei enquanto inclinava a cabeça e exalava um suspiro longo e cansado. Capítulo 95. Não havia necessidade de me atacar. Eu só vim em paz. Você não viu que eu não matei ninguém ainda? Eu disse enquanto olhava para o lindo céu azul. Atualmente eu estava sentado nas costas de Zuko, o suposto Senhor do Fogo. Sim, fazer mulheres semi-nuas dançarem para você não parece. Zuko interveio. Eu levantei a mão e lhe dei um tapa forte, com alguma dobra de chi por trás, bem na sua bunda. Se você tem energia para falar, faça mais flexões. Alguém mais tem algo a me dizer? Eu disse. Todo o suposto exército que veio aqui para me atacar foi facilmente dominado pela minha dobra de sangue. Depois de sentir alguma dor, eles foram colocados em posições de flexão e ameaçados de que se não usassem seus membros corretamente, os perderiam. E eles foram muito obedientes. Mas senhor, Azula falou, você disse que não nos machucaria se eu entregasse sua mensagem. Eu até me depilei. Ao lado de Zuko, juntando-se ao grupo fazendo flexões, estava Azula. Você até se depilou, eu disse, colocando minhas mãos sob o queixo. O que isso significa? Zuko parou de fazer flexões. Ei, por que ela pode falar? Eu lhe dei outro tapa na bunda com mais força por trás. Ele gritou de dor. Isso é sexis. Bang. Se você não calar a boca, eu usarei meu quinto membro. Entendeu? Eu ameacei em um tom sério. Apenas um blefe. Mas o fez fazer as flexões. Então, Azula empurrou o peito para o chão. Eu estava dizendo que me depilei. Eu estava planejando me entregar em vez do meu irmão. Garota muito boa, de fato, eu respondi. Me fez pensar em como era incrível ser poderoso. Eu olhei para o rosto de Azula. Ela estava corando como uma garotinha. Mas eu acreditei que era apenas uma atuação. Mas minha ameaça foi direcionada a Ozai. Eu olhei para o céu e suspirei. Então, eu mudei de ideia. Você vai assinar o Tratado de Paz, sob meus termos. E quais são eles? Eu sou o Senhor do Fogo, eu sou quem deveria. Não me bata, por favor. Eu não quero perder o resto da minha honra. Pobre Zuko. Azula estalou a língua enquanto se sentava. O que você quer dizer? Ele perguntou. Um soldado falou entre os que estavam se exercitando. Nós temos um decreto para agir como se você fosse o verdadeiro Senhor do Fogo. Azula é a verdadeira. Zuko caiu de bruços e se virou para a irmã. O que ele gritou então, é por isso que você fingiu me entregar o assento do Senhor do Fogo, para que minha bunda pudesse ser usada como um cordeiro sacrificial. Você é mais esperto do que parece. Azula. Zuko cerrou os dentes, o fogo tremeluzindo entre eles. Calha a porra da boca. O papai está falando. Eu poupei de bater e me levantei em suas costas. Então, quais são seus termos para a paz? Azula perguntou. Você quer a paz? Eu inclinei a cabeça, divertido. Você está claramente vencendo a guerra. E eu tenho que minimizar os danos, ela disse. Eu prometo que não sou como meu pai. Eu sei quando estou perdendo e posso me afastar a qualquer momento. E eu quero saber o que é preciso para você nos deixar em paz, ela disse. Eu pausei por um segundo, pois eu não tinha planejado isso. Meu plano era bater publicamente na bunda do Senhor do Fogo em nome da paz. Mas eu nunca pensei sobre meus termos para encerrar a guerra. Ok, meu primeiro termo. Vocês vão reconstruir os lugares que destruíram, eu disse, fazendo um brainstorming de repente. O segundo, vocês têm que devolver a quantia de dinheiro igual aos metais que vocês cavaram. E vocês têm que compensar as famílias daqueles que são mártires. E por último, eu olhei para o céu, pensando, certo. O novo Senhor do Fogo deveria ser Iró, seu tio. O quê? Azula gritou. Eu não tenho problemas com o primeiro e o segundo termos. Mas Iró como Senhor do Fogo? Eu não quero que minha nação se transforme de uma nação temível em uma nação de cultivo e fabricação de chá. Com licença, Zuko disse, chocado novamente. Ele tem nos ajudado, e ele é um colega de confiança meu. Você tem algum problema com o que eu digo? Eu perguntei. Se você quer autoridade sobre a Nação do Fogo, por que não se casar e se anunciar como Senhor do Fogo? Azula sugeriu. Isso pode funcionar, mas era uma ideia arriscada. Uma nação inteira sendo governada por um estrangeiro que é um dobrador de água? Isso levaria a uma rebelião em massa e, portanto, a um genocídio em massa. Seria melhor ter alguém governando enquanto eu pudesse controlar essa pessoa. Eu olhei para Azula. Ela não estava vestindo armadura. Em vez disso, armadura leve e uma camisa que mostrava seu decote. Ela estava preparada para enfrentar as coisas desagradáveis que eu ameacei fazer? Eu pensei. Interessante. Mas como você vê, eu já tenho 2 futuras esposas, eu encolhi os ombros.
Bem, eu não preciso ser a sua primeira. Além disso, ninguém se importaria, ela disse, sorrindo. E como eu confio em você? O que me garante que você não vai soltar um raio no momento em que eu me aproximar de você? E se isso for apenas um plano para me assassinar enquanto eu baixo a guarda? Eu perguntei. Neste mundo, havia poucas pessoas que poderiam me matar desprevenido. Azula era uma delas, a mais perigosa. Eu sabia que você perguntaria isso. Azula se levantou. Eu tenho uma amiga, sabe? Aquela que faz golpes de chi. Ela pode atingir meus pontos de chi, e eu não serei capaz de dobrar. Na verdade, você pode fazer isso também. Ela ficou na minha frente e colocou as mãos no meu peito. Essa filha da puta louca. Eu olhei para Azula com os olhos semi-abertos. Ela não apenas matou o Senhor do Fogo, ela está disposta a dormir com o inimigo dele e calculou tudo. Se eu pensar bem, ela está tentando proteger a nação dela. Não, ela está tentando se proteger. Se ela engravidasse, estaria a salvo de ser derrubada. Essa é uma boa compensação. Todos os termos que estabeleci foram para compensar o Reino da Terra e o Polo Norte. E quanto a mim, o pobre garoto do Polo Sul que fez tudo, eu seria capaz de governar a Nação do Fogo e ter fundos ilimitados. Tentador. Eu olhei para Azula, examinando seu pulso. Ela não estava tentando nada. Pelo contrário, seu coração estava batendo descontroladamente. O que eu quero saber é por que você está fazendo isso. Eu exigi uma explicação. Sim, Zuko tentou dizer algo, mas perdeu a consciência antes que pudesse. Continue as flexões. Eu acenei com a mão. Eu não sei. Talvez você seja o primeiro homem que já me venceu na vida. Essa é a coisa mais lógica a fazer para proteger minha nação. A morte do seu pai incluída? Eu perguntei. Eu estava realmente desconcertado com a forma como ela reagiu à morte de um membro da família. Se fosse uma garota moderna no lugar dela, ela estaria chorando o tempo todo, recusando-se a comer e dormir. Mas garotas modernas não estavam acostumadas a ir para a guerra e se colocar em situações de matar ou ser morto. Então é compreensível. Ele estava prestes a derrubar todo mundo com ele. Ela respondeu. Eu acredito que no fundo, antes de perder a cabeça, era isso que ele queria. Eu pelo menos protegi a honra dele. Garota muito boa, de fato. Ele estaria orgulhoso de você se estivesse vivo, eu disse. Ela segurou minhas mãos ousadamente. Chega de falar sobre ele. Vamos discutir o que temos para falar. Que tal entrarmos e discutirmos o Tratado de Paz mais a fundo? Eu sorri para ela. Você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Você não é, ela perguntou. No futuro próximo, Ryuk estava diante de todos da Ordem da Lotus Branca, os generais e os líderes do Reino da Terra. Então, o que aconteceu? Disse Bomi. Ouvi dizer que Ozai está morto. Sim. Sobre isso, Ryuk coçou a nuca. Eles concordaram com nossos termos, mas... Iroh não será o Senhor do Fogo, eu disse. Eu decidi respeitar os desejos dele e deixá-lo aproveitar sua vida tranquila de fazer chá. O sobrinho dele está saudável também. Ficamos em bons termos. Bem, contanto que a guerra tenha acabado, tudo bem. De volta ao presente. Eu encolhi os ombros. Deixe o passado para trás. Eu coloquei minha mão na cintura dela, fazendo com que uma linha vermelha se desenhasse em suas bochechas enquanto entrávamos no palácio. Pegar Azula e controlar a Nação do Fogo por dentro parecia uma estratégia questionável. No entanto, era muito eficaz. Alguém governava Hollywood fazendo a mesma coisa. Ao amanhecer, eu estava deitado na cama do antigo Senhor do Fogo, olhando para o teto. Eu tinha ficado aqui a noite toda. Você confia em mim agora? Perguntou Azula. Ela estava nua, sentada em cima de mim. O efeito do bloqueio de chi tinha passado há muito tempo, mas ela me manteve acordado a noite toda. Você tem alguma resistência? Eu elogiei. Ela era um monstro e tanto. Oh, você não tem ideia de há quanto tempo eu queria isso. Ela se curvou e beijou meus lábios. Seu cooldown acabou? Sim, eu respondi, recusando-me a ser o primeiro a recuar. Mas para ser justo, ela fez a maior parte do trabalho. E eu podia me curar automaticamente sempre que quisesse. Bom, ela sorriu, puxando a mão para trás, agarrando meu membro e guiando-o para dentro dela antes de começar a rebolar em mim. Pela manhã, eu poderia jurar que havia perdido alguns quilos. Azula deitou-se pacificamente de costas, olhando para o teto. Você confia em mim agora? Ela perguntou. Você tem que trabalhar mais para isso, eu respondi, vestindo minhas roupas. E as pessoas me chamam de monstro. Ela esticou os braços acima da cabeça. Então, o que vamos fazer agora? Você envia um decreto dizendo que concorda com meus termos. Eu te dou alguma folga e vou embora, eu disse. Mas não exagere ou comece uma nova guerra. Eu sou um homem de palavra. Eu realmente era um homem de palavra. Eu ameacei foder o Senhor do Fogo. E eu fudi. Confia em mim, eu não faria isso. Ela engatinhou até mim e me beijou nos lábios. Então, quando você volta? 2 dias depois, eu respondi. Por enquanto, mantenha o que está entre você e eu em segredo. Eu não sei sobre isso. Há camareiras, criados, soldados e ministros que nos ouviram gritar. Então, é provável que se espalhe. Eu encolhi os ombros. Tanto faz. Eu era muito forte para me importar. Capítulo 96. A Nação do Fogo anunciou oficialmente o fim da guerra de 100 anos de seu lado. Eles até alegaram que depuseram o Senhor do Fogo Ozai e deram o trono à sua filha. O Senhor do Fogo anterior assumiu toda a responsabilidade, e o resto dos conselheiros e figurões apoiaram essa decisão. Ninguém sabia se eles tinham pensado profundamente ou decidido após um acesso de raiva, impulsionado por algumas flexões. Mas, fora isso, todos estavam felizes. A Nação do Fogo decidiu pagar de volta dinheiro àqueles danificados pela guerra, e ninguém se opôs. O ódio de algumas pessoas pela Nação do Fogo desapareceu da noite para o dia após receber o primeiro pagamento. Foi até um pagamento mais alto do que o que eles receberam de suas próprias nações. Alguns diriam no futuro que nunca desejaram que a Nação do Fogo tivesse partido. Mas isso é apenas por causa do contra-cheque.
O homem que eles deveriam agradecer pelo dinheiro logo seria esquecido e considerado uma lenda, já que os rumores sobre seus poderes eram muito absurdos para acreditar, a menos que você o tivesse visto com seus próprios olhos. O homem em questão não queria a atenção deles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele tinha acabado de conseguir um terreno no sudeste do continente e decidiu seguir seu plano de vida perfeito. Ele já havia construído sua casa e logo estava tentando iniciar seu negócio. Ryuk estava sentado no topo de sua nova casa, uma vila de 3 andares. Não tinha sido preciso muito esforço para construir, já que ele conhecia muitos dominadores de terra, e Toph era melhor entre eles. Sem mencionar que ele havia adquirido algumas habilidades de construção graças ao seu relacionamento com Wang e seu acesso à biblioteca. Atualmente, ele estava com suas oficialmente 2 noivas. Alguns meses já haviam se passado, e ele estava começando a se acostumar com a paz. Nós realmente temos que ficar aqui? Toph perguntou, olhando para o céu como se estivesse entediada. Só para assistir a um cometa estúpido passando? Alguns meses atrás, esse cometa era um pesadelo para algumas pessoas, Katara comentou. Sim, ela está certa. Rick abriu uma garrafa de álcool que ele tinha feito e tomou um gole. O céu noturno tinha ficado vermelho brilhante enquanto um grande meteoro passava. Era bom saber que, apesar de todos os dominadores de fogo terem um impulso maciço de poder, o suficiente para garantir a um deles o poder de queimar uma cidade com um único golpe, eles não podiam usar esse poder para o mal. Você sempre fica do lado dela. Toph cruzou os braços e fez beicinho. Não se trata de tomar partido, Ryuk respondeu. É sobre ser fiel aos fatos e não mentir para si mesmo. Você deveria parar de ir à biblioteca de Wang. Ele está te transformando em um rato de biblioteca, ela brincou. De qualquer forma, eu vou aproveitar para observar o meteoro, Ryuk disse, olhando para o céu. O que há de tão divertido nisso? Toph perguntou. As lágrimas por trás disso, Rick sorriu amplamente. Alguém está roendo as unhas, pensando que poderia ter se tornado grandes conquistadores, soldados ou políticos. Mas como estou aqui, eles estão perdendo esta grande oportunidade. Queria que você tivesse esse lado sádico na cama, ela murmurou. Ryuk baixou os olhos e pressionou o rosto contra o de Toph. Ela corou. O quê? Você gosta disso, não gosta? Ele sorriu maliciosamente. Ei, eu não quis dizer isso dessa forma. Toph corou ainda mais. Katara estava rindo. Nós vamos nos divertir muito, Ryuk disse, perdendo os últimos momentos do meteoro. Você é inacreditável. Toph se levantou e tentou ir embora, apenas para levar um tapa na bunda enquanto escapava. Assim que ela se foi, Ryuk riu e disse, é tão divertido vê-la ficar frustrada. Sim, ela é a única que gosta de provocar demais. De qualquer forma, quais são seus planos agora? Katara perguntou. Nós deveríamos voltar para o polo agora. E então o quê? Pescar, vigiar o gelo, esperar o sol se pôr e brilhar a cada 6 meses? Eu não sei. Eu acho que vou ficar aqui e cuidar do meu negócio. Mas e a minha avó? Ela perguntou. Nós podemos visitar, Ryuk respondeu, mas não ficar por muito tempo. Katara beijou a bochecha de Ryuk e olhou para o céu com ele. Ryuk suspirou. Agora que ele tinha terminado de trazer paz e liberdade para o resto do mundo, ele poderia desfrutar de sua vida longa e lenta. Mas parecia que viver como um rei com 2 mulheres e uma amante vinha com uma carga de trabalho considerável. Durante o último mês, ele estava lidando com os problemas de Toph e suas preocupações sobre os pais dela. Aparentemente, eles estavam bem o tempo todo. Eles tinham enviado alguns caçadores de recompensas para procurá-la e trazê-la para casa, mas esses caçadores de recompensas pegaram o dinheiro e desapareceram. Uma grande parte disso foi graças à reputação de Ryuk por ser muito cruel com caçadores de recompensas que o perseguiam. Então, ninguém ousou procurar Toph, sabendo que ela estava viajando com ele. E também havia a questão de todos ficarem surpresos ao vê-la recuperar a visão novamente. Depois disso, Ryuk abriu seu restaurante, mas não havia muitos clientes, apenas viajantes que vinham por mar. Havia alguns locais, mas não muitos. Os lucros não eram muito, mas era trabalho honesto. E Ryuk estava satisfeito. E por último, Azula me convidou hoje. Eu acredito que ela tentará lutar comigo usando o cometa Sozen no céu. Quer dizer, ela já é muito forte, a segunda mais forte depois de mim. Durante o cometa, eu posso não sobreviver ao raio dela se ela me pegar desprevenido. Cara, meu relacionamento com ela é bastante imprevisível. Eu sei que ela adora sexo e poderia ter me matado enquanto eu dormia, mas ainda assim, eu não iria hoje. Ryuk cruzou uma perna sobre a outra pensando em sua amante. Ela está tentando engravidar de mim. Bem, boa sorte com isso. Eu decidirei quando, Ryuk pensou. Depois que o céu clareou e escureceu novamente, Ryuk estava prestes a fechar e ir para a cama. Mas ele parou quando Toph voltou, apontando para trás dela. Há alguns emissários de longe. A julgar pelo movimento dos lábios deles, eles parecem ter encontrado o Avatar. O último está te procurando, ela disse. Oh, eu não estava prestando atenção. Ryuk esfregou a orelha. Ultimamente, ele estava tentando controlar seu sentido aquático para que não o incomodasse. Você sabe como é irritante ter um sentido de audição muito distante enquanto vive perto do oceano? Você ouve os peixes se movendo, as milhares de ondas batendo repetidamente. Mas por sorte, ele treinou a si mesmo para suprimir essa habilidade à vontade. Espere. Ryuk arregalou os olhos e parou de esfregar as orelhas. Aquele filho da puta se atreve a acordar agora. Capítulo 97. Eu realmente quero chutar a bunda dele. Devo encontrar uma razão assim que o encontrar. Quer dizer, ele não só me deixou para limpar a bagunça dele, como também acordou logo depois que eu terminei. É uma provocação clara. Eu pensei enquanto olhava para os homens vestidos de verde chegando ao meu lugar. Você realmente odeia aquele cara, tu comentou. Não que você realmente o conheça. Eu não o odeio. Eu só não gosto dele, eu respondi. Então, você está cheio de ódio por quê? Ela estreitou a sobrancelha.
Porque ele me deixou lidar com tudo quando eu deveria estar relaxando. Eu respondi enquanto fechava os olhos. Houve um tempo em que eu estava fraco. Eu tive que ficar mais forte, enfrentar um esquadrão inteiro da Nação do Fogo sozinho na minha cidade natal. Eu tive que ir para o Reino da Terra e caçar feras mais fortes diariamente enquanto me agarrava às árvores. Eu tive que fugir às vezes apenas para lutar outro dia enquanto ficava privado de sono. E eu tive que inventar 2 novos tipos de dobra enquanto treinava um esquadrão inteiro de prisioneiros para deter a Nação do Fogo. E o que o Avatar estava fazendo? Tirando uma soneca. Ele está apenas irritado porque ele teve que procurá-lo e nadar muito. O clima no Polo Sul não é brincadeira, Katara comentou. Eu tive que nadar em água fria todos os dias. E naquela época minha tolerância ao frio não era boa o suficiente para nadar nas águas congelantes do Polo Sul, e tudo isso era para procurar o Avatar. Essa era a principal razão pela qual eu desprezava o Avatar. Isso também, eu assenti. Essa é a razão principal, Toph acrescentou. Obrigado pela confirmação, Katara assentiu, sabendo que Toph pode dizer quando eu sou honesto e quando não. Bem, não é tão difícil mentir para Toph se eu quisesse. Eu simplesmente tinha que flutuar 1 centímetro acima do chão. Mas eu deveria manter esse truque escondido na manga e usá-lo quando necessário. Não muda nada, eu disse. Aquele bastardo. Eu prometi a mim mesmo chutar a bunda dele se ele ousar aparecer depois que eu cuidar de tudo. Katara riu. Eu me virei para ela e perguntei. O que é tão engraçado? Sua expressão. Você foi encarregado de encontrá-lo, mas em vez disso, decidiu assumir a responsabilidade dele, e você o culpa pela sua impaciência. Às vezes, eu acho isso fofo. Bem, não é como se eu tivesse pedido para ele permanecer escondido. Você está agindo mais como meu irmão. Eu sinto falta dele. Eu vou me matar, eu ameacei. Mas ninguém levou minha ameaça a sério. Era apenas uma frase que eu jogava no meio de discussões com as garotas. Se fossem homens, a ameaça seria, eu vou te matar. Mas essa é outra história para outro momento. Eu me acalmei um pouco e levantei minha mão. De qualquer forma, os emissários de Bomi estão aqui. Vamos ver o que eles têm para falar, eu disse. Eu sempre achei estranho, pessoas dizendo umas para as outras para ver o que há para falar, como se uma pessoa cega não pudesse ouvi-las, comentou. É apenas linguagem, eu disse. Mas ela tinha um ponto. Eu me lembro na minha vida anterior, quando você mandava mensagem para alguém e eles diziam, me escuta ou ouve o que eu tenho a dizer. E como um anfitrião acolhedor, eu disse que reabriria meu restaurante para eles. O homem precisava ganhar a vida sempre que podia. E eu comecei a sentir falta dos dias em que costumava saquear meus inimigos. Os emissários tinham aquele sorriso forçado ao entrar e começar a comer. Mas quando provaram a comida, aquele sorriso se tornou real. E eles gastaram todo o dinheiro que tinham no que eu cozinhei. Eu não vou mentir, eu me senti feliz assistindo eles brigarem pelos últimos pedaços. Isso é o que significa a habilidade de cozinhar de alto nível. Depois de recolher o dinheiro, usei minha dobra de água para limpar os pratos. Eles então entregaram a mensagem de que haviam encontrado o Avatar e que ele queria procurar uma audiência comigo para aprender dobra de água. Eu sorri, peguei um papel e escrevi minha resposta nele. Ele tinha todos os meus sentimentos e frustração escritos em uma forma. E se você quiser saber o que eu escrevi, aqui está uma pequena dica. Em qualquer jogo de inteligência que exija desenhar formas, qual é a forma mais usada por iniciantes? Iniciantes do sexo masculino. Quantos anos tem o Avatar? Eu perguntei. 16 anos, por que senhor? O emissário respondeu. Apenas me certificando de que ele pode ler. Eu dei a carta a eles. Que pena que eu não estaria lá para assistir à expressão de Aang. E assim, enquanto os emissários partiam, fui deixado para continuar minha vida normal, exceto com uma reviravolta. Eu tinha que treinar um pouco mais. Algumas semanas depois, no Palácio de Bomi, o Avatar Aang havia voltado ao mundo, e ele estava atualmente no palácio de seu único amigo restante, Bomi, que de alguma forma conseguiu se tornar um rei. Aang tinha acabado de libertar Ba Sing-se do Dai Li, resolvendo o último conflito. Ele tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido durante seus 100 anos de ausência, e que alguém que havia adquirido o poder divino dos espíritos, havia assumido o trabalho dele e resolvido o conflito sozinho. Felizmente Aang havia acordado para limpar a pequena bagunça que ele havia ignorado, como o problema de Ba Sing-se. Eu estava tão animado para conhecê-lo, Aang disse enquanto segurava a carta, seus olhos desenhando um brilho infantil de luz. Para ser justo, ele estava muito animado para ver a única pessoa que sabia onde ele havia estado durante os últimos 100 anos e que poderia ser tão forte com uma forma de dobra. Não apenas isso, mas essa pessoa inventou muitas formas de subdobra que estão até fora da dobra de água, tornando uma das lendas mais badaladas em todo o reino da Terra. Aang abriu a carta e ele olhou para a forma. O que é isso? Vocês inventaram uma nova linguagem enquanto eu estava dormindo? Aang disse enquanto lia uma palavra. Ele se perguntou o que isso significava. Era aceitação ou recusa, sim ou não? É uma palavra. Mas poderia ser uma daquelas línguas complicadas onde uma forma poderia significar algumas palavras. Aang não pôde deixar de ficar curioso. Bomi, que havia roubado um olhar, de repente caiu de joelhos. Ele reprimiu uma risada, mas ele não conseguiu, e logo explodiu em uma risada rude muito alta. Bomi, o que é? Aang franziu a testa. É apenas a caligrafia dele. É estranha, Bomi disse. Eu vou encontrar alguém mais tarde para explicar a você. Você não pode? Eu sou muito velho. Bomi continuou rindo. Aang franziu a testa. Por que alguém riria da caligrafia de outra pessoa, mesmo que fosse ruim? Eu acho que até o mais forte dobrador de água tem caligrafia ruim. Aang balançou a cabeça, como se fosse um monge desaprovando alguém que não seguiu o caminho budista. Muito em breve, Aang se desculpou e foi fazer xixi. Assim que ele terminou e a sensação de alívio passou, ele olhou para seu membro. E de repente a forma se tornou familiar. A forma 2D parecia a forma 3D de seu membro masculino. De repente, Aang entendeu por que Bomi riu.
Anne fechou os olhos e cantou algumas coisas de monge para acalmar sua mente, apenas para perceber que estava segurando seu pênis quando terminou. Quão difícil é perdoar. Anne reprimiu o desejo em seu coração. E assim, Anne decidiu ignorar Ryuk por enquanto e se concentrar em cumprir seu destino. A última vez que ele tentou fugir do destino, ele acabou fazendo a guerra de 100 anos durar. Ele tentou se culpar, mas Bomi disse que Anne teria morrido se não tivesse escapado e congelado, e a Nação do Fogo teria sabido onde encontrar e matar o Avatar, até que ele renascesse em sua nação, onde seria doutrinado para ajudá-los a realizar seus atos malignos. Eu decidi esquecer o Avatar por enquanto. Se eu batesse nele, ele não forneceria muitos pontos de experiência. E se ele fornecesse, eu duvidava que ele valeria muito sem o estado Avatar. Quero dizer, no cânone, Azula o encurralou muitas vezes, apesar de ele dominar 3 elementos, e ele precisava de seus amigos para ajudá-lo. Azula vale mais pontos de experiência do que ele. É pura matemática. Eu coloquei uma perna sobre a outra. Sentados ao meu lado estavam os chefes das tribos do Norte e do Sul. Atualmente estávamos no Polo Norte participando do casamento do meu cunhado, Sokka. Enquanto eu estava ocupado planejando e lutando contra uma nação inteira, Sokka estava vivendo pacificamente no Polo Norte, tendo um tempo romântico com a princesa deles. E como resultado, graças a mim, ele conseguiu ter seu casamento antes de mim. Estou contente por você ter vindo ao casamento, Arno, pai de Yui e chefe da tribo da Água do Norte, disse. Sim, eu não perderia isso. Eu olhei para Sokka segurando alegremente a mão de Yui. Ele parece feliz, eu disse. Que pena que hoje era o dia especial dele e eu não poderia arruinar sua felicidade. Seria engraçado ver seu rosto fumegante enquanto ele tenta me perseguir, mas esses dias ficaram para trás. Eu sou um adulto agora, prestes a fazer 19 ou 20. Espere um segundo. Eu não me lembro do meu aniversário. Vou perguntar para minha mãe mais tarde. Eu pensei em algo que meu antigo eu nunca havia considerado. Bem, não é como se eu pudesse ter um bolo naquele dia para lembrar, ou convidar todos os meus amigos. Então, quando vamos ver você se casar? Perguntou Arno. Meu sogro, também conhecido como pai de Sokka e Katara, respondeu. Nós conversamos sobre isso. Ele disse que esperaria eu chegar ao Polo Sul primeiro, ele disse. Parabéns. O casamento transcorreu sem problemas, e Katara e Toph continuaram me dando olhares de lado de vez em quando. Eu pensei que elas estavam sugerindo quando seria a vez delas. Cara, mesmo que eu tenha me tornado uma ameaça de nível nacional, a ideia de compromisso ainda me deixava ansioso. Mas bem, eu não ia ficar jovem para sempre, e este mundo não tinha muito entretenimento. Eu me lembrei de um dos memes da minha vida anterior, quando alguém perguntou aos pais o que eles faziam antes de a TV ou a internet existirem. Aparentemente, aquele garoto tinha dezenas de irmãos. Além disso, eu dei minha semente para Azula, eu pensei. A vida progrediu suavemente e meses se passaram. O Avatar estava limpando as pequenas bagunças que Ryuk havia ignorado. Uma dessas bagunças era um grupo de mercenários de guerra formando seu próprio país dentro do Reino da Terra usando pó explosivo e dobra de pó. Esses caras não eram páreo para Anne, que foi zombado como o último monge vivo, mas ativou seu estado Avatar. A provocação os fez olhar. Ao mesmo tempo, eu estava ao lado do meu restaurante, grelhando carne. Eu era atualmente um homem casado com 2 garotas. Nunca em minhas 2 vidas eu pensei que eu poderia conseguir algo assim. Eu parei de usar dobra de sêmen e comecei a povoar, cumprindo meu dever biológico. Enquanto grelhava, eu olhei uma última vez para minhas estatísticas. Você vê, durante os últimos meses, eu não fiquei apenas sentado. Eu estava caçando feras e monstros marinhos ocasionalmente para ganhar pontos de experiência quando não estava trabalhando ou na biblioteca de Wang. E eu estava usando aquela técnica de dobra de chi para aumentar meu chi absorvendo energia do oceano e da lua. Eu tinha uma rotina de treinamento matinal rigorosa que envolvia usar todas as minhas habilidades. E eu estava muito mais forte do que nunca. Árvores de habilidades. Dobra de água 20 99.999.999 999.999.999. Dobra de chi 20 99.999.999 99.999.999. Artes marciais 19. Medicina 20. Culinária 20. Habilidades. Caça 20. Vaporização 20. Pesca 20. Congelamento 20. Furtividade passiva 20. Títulos, 10, 50. Buscador de conhecimento. O gelo mortal. Aquele que seca o mundo em vermelho. O cozinheiro. Espreitador das sombras. Caçador de feras. Senhor da guerra. Experiência acumulada, 50 milhões. Chefe, a mais 4 pedidos de carne de dragão marinho grelhada, veio uma voz de um jovem que pegou a carne que eu havia grelhado. A caminho, eu respondi antes de ir para a mesa de corte e criar uma lâmina de gelo do ar rarefeito. Durante os últimos meses, meu restaurante se tornou mais popular, e eu estava ganhando uma boa vida agora. Apesar dos pais de Toph me oferecerem muito dinheiro para morar com eles, eu decidi viver independentemente, não com meus sogros. Ao lado do meu restaurante estava minha casa, onde Toph e Katara estavam segurando 2 futuros mini-eus. Era uma bela vila de 2 andares de frente para o mar e era um lugar estratégico para se proteger da Nação do Fogo. Sabe, eu tinha que controlar alguma garota louca de tentar começar uma nova guerra. Claro, nós passamos desse ponto, e ela estava realmente grávida de mim, mas você sabe, nunca se pode confiar nos hormônios. Um relâmpago passou pelo céu. O tempo estava muito claro, mas eu podia avistar relâmpagos de longe. Era o jeito de Azula me chamar, já que ela sabia onde eu morava. Eu já disse a ela que vou destruir o palácio se ela atingir meu restaurante. Eu murmurei enquanto olhava para o céu.
Preciso lembrá-la mais tarde. Alguns anos se passaram. Conflitos menores aconteceram aqui e ali, como em qualquer era pós-guerra, e algumas pessoas ficaram gananciosas por poder. Mas foi uma era muito pacífica. Era uma vida onde eu vivia dia após dia. Alguns dias eram chatos, e alguns eram bons. Eu consegui me tornar um homem feliz e relaxado com alguns filhos. Alguns deles iriam governar uma nação, e outros seriam dobradores de água ou dobradores de terra. Eu não sabia, mas eu acreditava que eles eram seres muito fofos, e valia a pena criá-los. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.